Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, o Trump e o Putin, se reúnem nesse momento. O local do encontro é a base conjunta que serviu de central de espionagem para os Estados Unidos contra Moscou durante a Guerra Fria. A expectativa é de que os dois saiam desse encontro com uma proposta de paz para o conflito da Rússia com a Ucrânia. Na quarta-feira, Trump fez uma ligou para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que alertou o norte-americano sobre o que pode ser um suposto blefe do Putin. Comigo, hoje no estúdio, Carla Araújo e Leonardo Sakamoto. Estou bem acompanhado, hein, pessoal? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Sakamoto. Sakamoto, começo contigo. Aliás, Carla, prazer recebê-la aqui, né? Obrigada, Diego. Um prazer estar aqui com você, com o Saka, pessoalmente, né? A gente fica sextas-feiras à distância, vim dar uma visitada e passar um frio aqui em São Paulo. Presença de luxo aqui no Você vê? estúdio, né? Nos nababescos estúdios aqui da Barão de Limeira. Ótimos estúdios na Barão de Limeira. Já tinha vindo aqui nos estúdios? Já, mas eu tinha feito pouca coisa, não tinha feito programa ainda não. Aí, ó, primeira vez a Carla aqui conosco, que honra. É isso, imagina, honra minha. Sakamoto, e essa tentativa de paz? Você acha que pode sair um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, o Putin reunido com o Trump? Eu acho que o que pode sair, no curto prazo, é um cessar-sanção. Né? Porque vamos lembrar que o presidente Donald Trump ameaçou os compradores de produtos russos, principalmente petróleo, de fertilizante, entre outros produtos, de que seriam sobretaxados, né, caso continuasse sua relação com a Rússia devido à guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos, não adianta muito os Estados Unidos fazer a ameaça de sanção com o Putin, porque o comércio é residual entre os dois países, dada a quantidade de sanções que já vem sendo aplicadas há muito tempo, né? Próprias empresas norte-americanas saíram da Rússia, o McDonald's agora foi vendido, tem outro nome, todas aquelas coisas. Então, inclusive a Índia, né, que é um gigantesco parceiro comercial dos Estados Unidos, foi sobretaxada, chegou a uma taxa de 50% agora, em parte, por conta exatamente do fato de comprar e depender tanto do petróleo russo, do diesel russo, né? E o Brasil está de olho nisso aí, por quê? Porque a gente compra fertilizante e óleo diesel para dedéu do país de Vladimir Putin. Então, essa sanção, não é que os Estados Unidos está interrompendo, mas por conta dessa negociação, essa sanção pode acabar sendo atenuada, pode acabar sendo relativizada, o que é importante para a Rússia, né? Agora, a questão gente, vamos colocar da seguinte forma, você está lá, Vladimir Putin, representando a Rússia. Estados Unidos, tentando ser o mediador, representado por Donald Trump. Tá faltando alguém? É a questão. Tá faltando a Ucrânia, né? Tá faltando o Volodymyr Zelensky, né? Ou alguém por ele indicado. Ele não tá nessa discussão. Né? Não, fizeram uma outra reunião com Trump e a Europa, etc. Gente, mas se é uma mesa de paz, se é uma mesa de negociação, tinha que ter a presença da Ucrânia. Ainda mais porque os Estados Unidos, nesse processo, têm se mostrado que não é um ator neutro. O Trump já demonstrou muita empatia e muita admiração por Vladimir Putin, já fez uma armadilha contra Zelensky no Salão Oval da Casa Branca, já achincalhou publicamente o Zelensky no Salão Oval, né? O Trump ele já demonstrou que ele tem uma admiração muito grande por líderes que têm poder, que têm ogivas, né? Que têm força, e já inclusive botou a Ucrânia contra a parede, forçando ela a assinar um acordo de terras de fornecimento, de mineração, que é bastante lucrativo para os Estados Unidos. Então, para terminar, Diego, está faltando a Ucrânia e é muito difícil imaginar qual que é o resultado de uma negociação com concessão de territórios a leste, que são territórios que a Rússia já ocupou. A Rússia quer que aquilo seja consolidado, tal como a Crimeia, a Península da Crimeia. A Ucrânia não quer. E aí, beleza. Como é que vai discutir isso sem a presença deles? Aí fica difícil. Exatamente, Carla. Pode ser um dia histórico a conferir. Pode, e a gente fica nessa expectativa, né? Porque a gente viu o Donald Trump, por exemplo, com o Zelensky, numa reunião que terminou extremamente com uma cena de constrangimento. E o Trump, ao chegar lá, ele falou que ele não vai ficar feliz se não tiver um cessar-fogo. Então, a gente fica numa expectativa, evidentemente, que olhando por aquela coisa básica, né? Obviamente, ninguém quer a continuidade da guerra. Teve uma repórter que questionou ali o Putin, né? Na hora que ele estava chegando, se ele iria parar de matar civis. A gente não quer mais noticiar a guerra, a morte de civis.
civis, mas a gente não sabe até que ponto essa disposição de diálogo de fato, e como o Saka colocou, falta um ator nessa mesa, nessa conversa aí, nessa negociação. E o Trump chegou, mas chegou com essa disposição mais ou menos dizendo que ou é isso ou ele não vai ficar feliz. Então a gente realmente fica numa expectativa para saber como é que vai ser o fim dessa conversa e se vai ter alguma efetividade nesse encontro ou não. Eu estou vendo aqui uma reportagem da Folha, que inclusive é a manchete principal do nosso site nesse momento, que trata que o Trump recebeu o Putin com um tapete vermelho, show militar lá no Alasca, né? Quer dizer, para esse encontro que acontece agora, a expectativa é de um pronunciamento assim que o encontro for finalizado. Você está vendo aí o tapete vermelho em que os dois se encontraram. Com um toque nada sutil de assertividade, né? 4 super caças furtivos ao radar F-22 passaram ali ao caminho do russo até um pequeno palco com a inscrição Alaska 2025. Os dois participaram da primeira cúpula do gênero desde 2021, com foco na tentativa do Trump de obter uma trégua na guerra lá contra a Ucrânia. Para o Putin, visivelmente satisfeito, mas reparando a demonstração militar, foi um momento único. Desde que o vizinho invadiu, invadiu o vizinho em 2022, o Putin se tornou um pária na maior parte do Ocidente. Trump, inclusive, ainda que os Estados Unidos não reconheçam a Corte Internacional, que pede a prisão do Putin, simbolicamente o reabilitou como um igual, né? Ô, Sakamoto, qual o papel da China ou o peso da China nessa aproximação dos Estados Unidos com a Rússia? Olha, é claro que neste exato momento os Estados Unidos estão empurrando uma série de países para o colo da China. Não que os Estados Unidos e Rússia sejam grandes amigos, né? Mas é claro que imagina um mundo, os Estados Unidos com essa política isolacionista do Trump, que é uma política isolacionista, a partir do momento que você cancela a política de ajuda humanitária, de ajudas sociais, de desenvolvimento ambiental, o soft power norte-americano, na hora que você começa a colocar em xeque a própria imagem dos Estados Unidos no mundo, né? Que faz parte do poderio norte-americano, a imagem, né, dos Estados Unidos, a partir do momento que todo mundo começa a questionar, você vai isolando o país, também isolando economicamente, em comércio, tudo isso mais. Com isso, você tem um fortalecimento de outros polos. E neste momento, apesar do mundo não ser uma situação bipolar, como acontecia na Guerra Fria, né, nem o unimultipolar, que era um modelo pós-queda da União Soviética, né, ele tem um polo crescente de reinfluência econômica e cada vez mais geopolítica, que é a China. Os Estados Unidos briga com os BRICS, não é com os BRICS que está brigando, é com a China. E com a influência da China sobre parceiros importantes. A Rússia é o grande fornecimento de energia para o mundo, né? A Índia, de serviços, né? E também, em parte, tecnologia. A China é a indústria do mundo, o Brasil é o celeiro do mundo. Quando você começa a olhar esses processos, você começa a entender que os Estados Unidos pode ficar ruim se ele se isolar. E a China tem sido fundamental para a Rússia em todo esse processo da guerra da Ucrânia, porque o mundo cortou, a Europa cortou comércio, os Estados Unidos cortou comércio, só que a China continuou comprando energia da Rússia e vendendo produtos para a Rússia. Então a Rússia não explodiu como o pessoal achou que ia explodir. Então o que acontece os Estados Unidos está fazendo essa negociação, ele prometeu, o Trump, vamos acabar com todas as guerras, tudo isso mais, vamos equilibrar esse processo, mas também para ele é interessante, né, ter a Rússia novamente como um país que seja um polo independente de poder e não seja um polo tão dependente assim da China. E só para fazer um comentário breve, Diego, o Sergei Lavrov, né, o chanceler do Putin, né, na hora que ele chega no encontro no Alasca, né, ele estava com um suéter, com uma camiseta embaixo, CCCP, não sei se dá para ver aí, olha ali, dá para ver o negócio. CCCP é em cirílico, né, o alfabeto usado em boa parte dos países eslavos, né, ele significa o nosso URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, então era uma clara provocação ou uma clara reafirmação, mas virou meme já, né? Vamos acompanhar, se tiver novidades a gente volta a falar sobre esse assunto ainda aqui dentro dessa edição.